bem-vindo ao Figurino de Rua. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Chega aí! Olá, eu sou Orlando Talarico. Sou formado em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei. Eu sou ator, educador e figurinista. No período entre 2005 e 2015, fiz parte da companhia teatral Manicômicos, em São Paulo, que depois migrou para Minas Gerais, para a cidade de São João del Rei, e hoje chama-se Centro de Pesquisa em Arte e Educação Teatro da Pedra. Neste período, atuei e tive um contato profundo com o trabalho artístico e assumi a pesquisa de figurino. A companhia tem em seu histórico muitos espetáculos criados e voltados para a rua e espaços alternativos. Em quase todos os espetáculos, estive à frente da pesquisa e na produção, numa parceria com o diretor artístico Juliano Pereira. Nesta jornada, eu estudei, aprendi, pesquisei e desenvolvi um conhecimento que gostaria de compartilhar com as pessoas interessadas nesta área. Vou me concentrar no figurino de espetáculo de rua e a partir do acervo do Teatro da Pedra. O figurino é um importante elemento dentro da criação teatral, junto com texto, cenário, música, iluminação e vários outros recursos que possam ser usados. Ele vai ajudar a contar a história, traz muitos códigos, símbolos e leituras, dentre eles, por exemplo, a escolha do tecido a ser usado, a textura, cor, modelagem, se terá desgaste, aplicação, customização, volume, entre outros, que vão auxiliar o espectador a fazer a primeira leitura da personagem, o seu tempo, idade, classe social e onde se passa a história encenada. O processo de criação e produção do figurino acontece de várias formas. O que eu mais gosto particularmente é o que acompanha a criação do espetáculo desde o início, junto com a direção, os atores, músicos e equipe. Neste processo, o figurinista parte para uma pesquisa em paralelo à sala de criação, ensaio, para futuramente apresentar ao grupo uma proposta de suas ideias, trazendo o máximo de informações como croquis, imagens, referências, tecidos, cor, adereços, maquiagem e toda a estética relacionada ao espetáculo, e o que norteou a sua pesquisa. Na hora da apresentação da proposta para a direção artística, é muito importante saber argumentar e defender o processo de criação, o porquê da escolha de tal caminho, abrindo espaço para críticas, intervenções, novas ideias ou alterações. Será muito importante ouvir as indicações, sugestões do próprio elenco, que usará o figurino, que tem informação sobre a personagem que está sendo criada, sua movimentação, se terá troca, trazendo assim importantes dados para a criação. Essa conversa tem que ser muito aberta, franca e flexível, para que haja trocas e mudanças se necessário, para que todos fiquem confortáveis. Um ponto muito importante é fazer um orçamento, o custo aproximado de gastos, com o valor de sua mão de obra, da costureira e os profissionais. Importante também é saber o orçamento que a companhia tem disponível para o espetáculo, para não ter desgastes nem desencontro, por não saber os valores e contas. Dentro deste processo, o local onde será apresentado o espetáculo faz toda a diferença na escolha e caminho a seguir para a pesquisa e produção. Se vai ser apresentado em um local fechado ou aberto, palco, praças ou alternativos. Vamos nos concentrar em espaços abertos, também chamados de teatro de rua, onde as companhias levam suas criações aos espaços públicos da cidade, sabendo em sua criação todas as possibilidades que este universo possa lhe trazer, de acertos e imprevistos na hora da apresentação, tendo que lidar com os mesmos sem parar ou afetar o espetáculo. No teatro de rua, dependendo da proposta e da condição do grupo, técnica e financeira, toda uma estrutura poderá ser armada no espaço de apresentação. Como, por exemplo,
se terá palco ou será no chão, se terá microfone para os atores ou será uma voz projetada, se a troca de figurino será na coxia ou acontecerá na frente do público, se terá iluminação, se for de noite ou será de dia. Independente dessas escolhas, o trabalho do corpo do ator no espaço aberto tende a ser mais expandido, dilatado, movimentos maiores para que a plateia, mesmo distante, possa acompanhar a história. É neste momento que a escolha do figurino e todo o processo de criação tem que ser pensado cuidadosamente, para não desaparecer no meio de tanta informação que a rua traz. Como o figurino será usado pelo ator no seu trabalho e como ele pode ajudar na movimentação e nas trocas, caso houver facilidades e possíveis truques. Vou trazer agora como exemplo para vocês o espetáculo Dom de Andar, de 2009. Este espetáculo foi pensado para um espaço aberto. Contava com uma pequena estrutura de pneus que demarcava o palco, uma banda que fazia a sonoplastia e parte musical e trazia em seu elenco 6 atores, que chegavam como andarilhos, ocupando o espaço, trazendo objetos cênicos que fariam a composição do cenário e suas mudanças, carroças, carrinhos, caixas, tambores de roda. O figurino foi pensado com uma pequena base de variações para todos os atores, entre elas com cores e texturas que poderiam ser identificadas rapidamente como uma unidade. Era um espetáculo muito dinâmico e com muitas mudanças em cena de objetos e figurinos. Não tínhamos tempo, tudo acontecia na frente do público. Para as trocas foram produzidos figurinos de fácil colocação e retirada, com sobreposição e encaixes. Para os tecidos, lonas, algodão, sarja, brim, a escolha desses tecidos foram por causa de sua resistência, durabilidade e por serem mais pesados e opacos. Para os detalhes e outras peças foram usados tapeçarias e afins. Na hora da costura, foi pensado a linha Konecrawl 100% poliéster, que é super resistente. Tivemos o cuidado de reforçar a costura em pontos de mais tensão, como axilas, nos ganchos da calça, o cavalo, para não ter problema de rasgar, já que o espetáculo exigia muito do corpo dos atores e, consequentemente, do figurino. Aqui eu trouxe um pouco de uma amostra do figurino. Então, essa aqui é uma base, como os atores usavam, e aqui eu tenho outra base. Elas são de cores diferentes, mas existe uma unidade pela tapeçaria e pelo viés que foi aplicado aqui. Aqui é um brim e aqui é um tecido mais cru. Isso traz uma super resistência. Eu vou levantar alguns pontos da criação deste figurino que eu acho importante. Uma das coisas que foram pensadas foi criar mais de uma peça para um ator, já que a agenda desse espetáculo era muito cheia. Então, enquanto um figurino estava sendo higienizado, o outro estava em uso. Um outro detalhe também foi a escolha do sapato. Já que ele foi feito para a rua e para lugares alternativos, o chão poderia ser irregular, então nós pensamos em botinas, porque poderia proteger os pés dos atores. As roupas também, as roupas bases, recebiam outras coisas por cima, para criar outros personagens, como por exemplo, casacos de fácil acesso, que simbolizava os mendigos, né, os andarilhos, cobertores também, que era passada de um ator para o outro para criar outro personagem. Nem sempre o ator ficava com a mesma roupa. Ele ia trocando e os outros atores iam usando em outras etapas do espetáculo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como eu apresento a proposta para a direção e para o elenco. Inicialmente, eu vou acompanhando o processo, as leituras, as cenas sendo criadas no improviso, vou tentando criar um roteiro. E nessas conversas, eu vou tirando algum conteúdo. Depois que eu já tenho algum material que eu possa ir para um lugar para tentar chegar numa estrutura, eu vejo o que eu posso me alimentar. Vou esboçando pequenos desenhos, possibilidades, textura, unidade. Logo depois disso, eu passo para a pesquisa de tecido.
vou tentando fazer as composições de cores, né? Dentro e textura também, com uma roupa base aqui que eu mostrei para vocês ali. Então, e aqui eu vou criando as cenas que eu vou vendo, os detalhes. Trago imagens que possam me alimentar também, aqui no caso dos andarilhos, né? Que esse espetáculo trazia isso. A hora que eu já tenho um material bem possível, é a hora que eu vou apresentar para a direção. É a hora que eu falei para vocês que tem a conversa sobre o caminho da criação. Porque logo em seguida é a compra e a produção. E depois tem a prova e ver se o figurino, dentro de um ensaio aberto ou nos ensaios, ele vai funcionar conforme o pensamento da direção. A direção geralmente ela tem uma ideia já do que é o espetáculo e da sua estética. A gente vai trazendo ideias para ajudar nessa criação, certo? Então, aqui é um pouquinho disso aqui. Um ponto muito importante, se você não costurar, é ter uma costureira parceira, que se interesse, já que o figurino para teatro, ele sai um pouquinho fora do padrão. Então você tem que fazer uma parceria, construir uma parceria com essa pessoa, para ela poder entender o que você está pedindo e junto com você também criar. Então eu tenho uma costureira, né, que trabalha 10 anos e ela é muito curiosa e ela se interessa. Então isso me ajuda bastante a criar as possibilidades, porque quando você pensa alguma coisa, mas como você consegue criar isso? Quem vai te dizer é a costureira, ó, não faz esse caminho, se você já pensou isso. Então essa parceria é muito importante. Aqui é um pouquinho dos figurinos, né, desse espetáculo. Então tem essa unidade e tal. E nada convencional, né? No caso dessa calça aqui, ela foi reconstruída a partir de faixas e tal. E eu também faço alguns testes de costura para ajudar a costureira a entender o que eu estou querendo. Então eu vou levando alguns testes, algumas possibilidades para ficar mais fácil a comunicação com ela e com a direção dentro desse processo de criação. Então essas são algumas possibilidades, né? Testes de pintura, tingimento, tudo isso é muito importante para começar a materializar e a pessoa entender o que você está falando. E aí sim, você vai produzir e tentar chegar no seu resultado aí, do que você tinha pensado. Agora eu vou falar para vocês outros caminhos que eu uso na minha pesquisa, ou que eu sempre acesso na hora de buscar novas informações. Os primeiros são os figurinistas. Acho interessante segui-los nas redes sociais e assistir aos desfiles nas semanas de moda. Eles ou elas sempre trazem novidades e tecnologias de ponta, novas modelagens, cores e criam outros universos em seus desfiles. O cinema. Os filmes de época, étnicos, regionais e outros temas é um riquíssimo campo de busca. Geralmente o trabalho feito pelo figurinista e sua equipe são impecáveis. Os artistas plásticos trazem para a gente novas ideias. Ver, conhecer, sentir e saber, e nas exposições vai alimentando cada vez mais o seu repertório e bancos de informações para você buscar na hora dos insights. Sempre busque ir, ajuda a formar um senso crítico e estético. Os artesãos e fazedores da cultura popular. Este universo é um imenso e muito potente para ser pesquisado. Diz muito sobre nós, e quando algo é usado no figurino, a plateia identifica de imediato o contexto. Museus, antiquários e galerias de arte. Outro campo a ser visitado constantemente. Ajuda muito a localizar períodos, épocas e costumes. E, finalmente, os livros, que eu vou destacar como uma fonte riquíssima de pesquisa. Minha dica é, se você tiver oportunidade, vai criando um acervo, uma biblioteca com livros que possam te ajudar na hora da pesquisa. Que ela tenha um pouco de tudo, como por exemplo, história do vestuário, da moda, da arte, livro com bastante imagens e informações, revistas de moda, antigas e atuais. Elas sempre dão uma luz sobre cortes e modelagens. A seguir, vou destacar alguns livros que eu acho interessante para qualquer pesquisa de figurino.
primeiro livro que eu destaco é a História Mundial do Teatro, de Margot Bertoldi. Ele conta do teatro primitivo até o teatro contemporâneo. E aqui tem bastante imagem, vai ter fotografia, vai ter lugares de cena, teatro grego, uma boa fonte de pesquisa. Este outro livro aqui, História do Vestuário, de Karl Kohler, ele vai contar desde as histórias dos povos antigos, egípcio, até mais ou menos 1870, por aí. Ele traz também as modelagens, fotos e ilustrações. É um livro que conta mesmo a história da roupa, como era usada, né, das regiões, bem bacana. A História da Arte, de Gombrich. A qualidade da imagem é muito boa. Eu gosto até de ver com lupa, porque é tão detalhista assim, tão profunda a imagem, que dá para ver os detalhes assim. E tem toda a história, toda a narrativa, de fácil leitura inclusive, mas é uma fonte de pesquisa de imagem iconográfica bastante, bem bacana. O próximo livro que eu vou destacar para vocês é a História Ilustrada do Vestuário. Traz por região e época, e ele vai mostrando mais ou menos as variações, né, do período, assim. Então, em ilustração, e comenta um pouquinho sobre a questão de classe social também, o cargo que ocupava na sociedade, assim, né? E é bacana mesmo. O próximo é o figurino teatral de Fausto Viana, ele que é um professor da USP, né, de cenografia e indumentária. Ele fez uma pesquisa que tem Artaud, tem Stanislavski, tem vários outros encenadores assim, tem fotos, imagem, um pouquinho da pesquisa, e ele vai comentando teatro europeu e faz alguns destaques. É bacana também, vale a pena. Esse aqui para mim é o que eu mais gosto. É como se fosse um museu em formato de livro. Ele são a história da roupa mesmo. E aí ele vai por região, por época, ele tem as ilustrações, tem imagens, mas também tem fotografia da roupa. As fotos são tão boas que você é capaz de ver a textura, as tramas do tecido, assim. É um livro ótimo, assim, para pesquisa geral, assim, né? Então é por época, por etnia. Olha esse detalhe aqui, ó, da roupa, do corte. É bem interessante. Ele conta um pouquinho mesmo o que era usado e tal. Eu gosto muito desse livro. E é do Senac. Entre Tramas, Rendas e Fuxicos, é um livro que a Globo produziu, dos figurinistas da Globo, né? E aqui são figurinos para TV. E aí tem todo o acervo, tem também os croquis, né? Um pouquinho das roupas, quem usou a roupa, em que momento, como foi a pesquisa, o processo de criação dentro do figurino para TV. E aí fala um pouquinho dos figurinistas também, que chama Prata da Casa e tal, né? É bem interessante de ter para pesquisa. Dicionário da Moda, de Marcos Sabino. Aqui fala um pouquinho da moda, né? Vai falar dos desfiles, dos estilistas, né? De cada época. E aqui é assim, tem questão de imagem, é bem rica, assim, então você pode ter um banco de dados de imagem, né, assim, para poder pesquisar. E é isso. O próximo livro, A Evolução da Indumentária, Subsídios para a Criação de um Figurino. Aqui é a mesma história, você vai ter a ilustração, o período, e vai ter também o molde da roupa, como a roupa é feita, assim, para a gente poder perceber. Isso, de repente, se você for fazer um figurino de época, isso ajuda no caminho do corte, né, para sua costureira. É um livro bacana. 100 anos de moda, também é um outro, como se fosse um banco de dados de imagem, porque daí vai falar das épocas, o que se usava, da evolução da roupa, detalhes do comportamento, né? Tem questão da indumentária também, dos acessórios, né? Nós, dos figurinistas, a gente acaba cuidando de todo o material que envolve a personagem, né? Se ela usa chapéu, se ela tem um guarda-chuva, né? Alguns detalhes assim, além da roupa, né? Esse livro é bacana de ter também. A Cronologia da Moda, também
fala também da pesquisa de época a época, né? Tem os modelos, que é interessante para a gente adaptar ou usar conforme fazer uma releitura, né? Os estilos, bastante imagem. E sempre bom ter imagens. Os livros, se você comprar um livro muito teórico também, é interessante, mas para pesquisa é bom. Esse livro, o Fashion Design, ele vai falar para um estilista, assim, sobre produção, sobre o que é importante saber, sobre até como desenhar a roupa, né, o croquis, e tecidos, estilos. Ele é bem, eu gostei bastante desse livro, assim. Ele é um livro também que tem bastante coisa assim que vai um pouquinho além, né, só do que a roupa, assim. Ele fala sobre produção. Esse aqui é um livro que eu ganhei em inglês, assim, mas as imagens são ótimas, fala sobre perucaria, né, esses estilos. Ele é bem europeu, assim. Ele fala um pouquinho dessa história da roupa na Europa, assim. Vestindo os nus. Esse livro aqui é legal porque ele faz perguntas para estilistas, Jane Rato, Daniela Thomas, vários outros assim. Ele fala um pouquinho sobre os processos da criação, né? Então é um livro bacana. O Casaco de Marx é de literatura. Ele vai falar sobre a roupa e a importância da roupa, história da moda. Dicionário ilustrado sobre de A a Z, é bom saber os nomes das coisas. A gente quer falar com a costureira, não sabe o nome de um corte, de um acessório, né, de um detalhe assim, de um aviamento. Aí aqui tem esse dicionário. Este livro, que é a História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa, ele traz bastante detalhes, tais objetos, fala sobre comportamento, sobre também classe social. É um livro bem detalhado. Tem também esse outro aqui, que é a História da Vida Privada da Renascença ao Século das Luzes, é volume 3, né? E esse aqui é do Império Romano ao ano 1000, o número 1, com bastante detalhes. Eu tentei trazer para vocês um pouquinho da coleção que eu tenho, que eu acho importante compartilhar, que me ajuda bastante, assim, quando eu não estou com alguma pesquisa. Então é onde eu vou consultar primeiro os livros e conforme o andamento da pesquisa, eu vou para museus, vou ver filme, mas o primeiro lugar que eu acesso são esses livros. No próximo momento, nós veremos uma gravação do espetáculo O Dom de Andar, ele que foi criado em 2009 pela ainda Companhia Teatral Manicômicos, com direção e dramaturgia de Juliano Pereira. Neste vídeo eu vou tentar destacar alguns momentos do figurino, da indumentária e dos objetos de cena, tentando mostrar para vocês toda a dinâmica do espetáculo. Eu vou comentar para vocês o espetáculo Dom de Andar, ainda com o nome de Companhia Teatral Manicômicos. Essa peça foi inspirada na obra de Fernando Sabino. É uma peça que utiliza o lirismo para contar as histórias recolhidas em viagens pelo interior de Minas Gerais. Os elementos cênicos se transformam num jogo lúdico e dinâmico, criando as diversas paisagens percorridas pelo personagem principal, em sua busca por um amor para toda a vida. A peça foi inspirada e foi dentro de uma pesquisa da diversidade cultural de 8 cidades, de onde extraímos a experiência vivida como as brincadeiras de crianças, relatos, causa e depoimento. A direção e a dramaturgia é do Juliano Pereira. O elenco era o elenco da época, né? Eu faço parte. E o figurino, eu assinei o figurino, que foi um figurino bem bacana e desafiador, porque a peça é muito dinâmica. Ela começa com uma banda mesmo, assim, tocando ao vivo, como se fosse ter um show da banda na praça, e ela acaba atraindo os andarilhos, né? Vários andarilhos que param nessa praça, acaba ocupando a praça para ver o show. E eles têm, né, figurinos mais pesados, assim. Acabei fazendo essa opção porque acaba escondendo a roupa base e compõe esse figurino, que eles geralmente usam roupas mais pesadas, de frio, né? Cada um tem a sua
o seu transporte, né, onde guardar suas coisas, caixas, tambores, tem a charrete. E no meio desse show, o show é invadido por um outro andarilho, que é o Fernando, e que vai fazer um super escândalo assim, parando o show atrás de uma pessoa. Alguém aqui vai receber uma homenagem! Entra dia insano! Descanso nem dominical. Alguém aqui vai receber uma homenagem! A saudade do amor! Esse espetáculo ele foi premiado, né, por uma das leis, e a gente acabou fazendo, acho que foi durante um ano de pesquisa. Tinha uma pesquisadora aqui na cidade, que a gente escolheu que foram as 8 cidades, e ela levantava os personagens que a cidade, né, as figuras que a cidade reconhecia, os hábitos, a alimentação, um pouco da história da cidade, como a cidade foi fundada. E assim a gente ia para a sala de ensaio, ia tentando montar a partir dos dados. Eu sei que depois que a gente estava com a peça quase estruturada, nós, os atores, né, e o diretor, nós fomos para a cidade e a gente começou a reconhecer o que ela tinha pesquisado, né? Realmente a cidade tinha pesquisado, assim, alguma figura assim interessante, né? Inclusive os doidinhos da praça, alguém que fazia comida, alguém muito bravo, alguma questão da cidade, se a cidade teve alguma disputa, né? Alguma lenda que assustava a cidade, então ela foi composta disso. E essa peça, ela tinha assim um dinamismo enorme, assim, porque as coisas iam acontecendo na frente do público. A gente não tinha coxia, então as trocas, as mudanças de cidade eram feitas tudo na frente. Agora é um momento muito especial, porque Bom dia, Xaxaxá! Bom dia! vai ser anunciado, né, a primeira cidade, que era a locutora da cidade, a radialista, na verdade, e ela falava um pouquinho o bom dia da cidade. Isso daí era de um alto-falante de uma igreja que ela falava para a cidade toda. A gente chamou de Xaxaxá, que era a Coronel Xavier Chaves. E eu desejo a elas uma boa hora com a Nossa Senhora do Bom. Então, ó, as trocas iam acontecendo atrás dos objetos e tal. Um lenço virava, olha lá, um lenço que estava no pescoço virava já, ia para a cabeça, já virava uma senhora grávida. Era uma peça muito física, assim, e muito lúdica. Então a gente trabalha muito com a simbologia das coisas, assim. E preparo físico era puxado. Ó, essa atriz ela ficou o tempo todo dentro da caixa, foi revelada só nesse momento, no nascimento dela. Nasceu! Nascia Ana Maria! Então as coisas iam acontecendo devagarzinho, era muito bacana essa peça. E ela viajou muito, fez circuito Sesc, foi para outros festivais, Rio de Janeiro, foi para Curitiba, andou bastante para Minas Gerais, para cidades que a gente pesquisou. E quando a gente ia para a cidade que a gente pesquisava, que foi pesquisada, a cidade reconhecia os personagens. Esse daí é o Fernando. Então as coisas iam acontecendo devagarzinho, assim. Essa gravação aconteceu no espaço da Universidade Federal, lá de São João del Rei, no Campo Santo Antônio, que era o campo de letras, pedagogia. Foi mais para filmagem mesmo. Geralmente é feito em praças, em lugares abertos. Até pelo caso dos objetos, né? Os carrinhos, carroça. Então a gente tinha que cuidar do lugar que ia apresentar, para não ter nenhum problema depois. A banda
está participando aí, que é o Martelo de Pano, várias músicas foram compostas mesmo para a peça, e alguns sucessos, né, Milton Nascimento, algumas coisas assim, que bem mineira, e eles faziam a sonoplastia de movimento, de algum acontecimento, era feito ali na percussão, no violão, então eles também atuavam, assim, eles jogavam com o que estava acontecendo em cena, e algumas horas os músicos também participavam com o personagem. Ó, então, esses carrinhos, eles carregavam todos os acessórios, todos os objetos de cena que foram sendo trazidos na construção da peça. E o figurino ele vai se passando. Agora eu acho que eu vou adiantar um pouquinho para vocês verem lá na frente um outro momento. Aqui é o momento que todos viram crianças. E aí, ó, as calças foram dobradas, as roupas, aqueles panos mais pesados foram tirados e agora assumimos o papel de criança. Então é um momento que aparece a roupa base que eu falei para vocês, assim, então todos estão com a roupa base. Então foram usado tapeçaria, foi usado algodão cru, tecidos mais pesados e tem tem um código entre eles, assim, que compõe um lugar só. A gente usou como código também esse chapéu que o Fernando está usando. Todos os personagens faziam o Fernando também, mesmo as meninas. Então o chapéu e uma flor era o código que o ator estava assumindo o papel do Fernando. E a peça ia passando e todos faziam um pouquinho do Fernando também, em algum momento em outra cidade. E então esse dinamismo era bem puxado, assim, mas era uma peça muito legal de assistir, porque acontecia tudo na frente, era muito mágico. Agora vai acontecer um momento que é a mudança de cidade, assim, onde os andarilhos eles vão e todos vão assumir outros personagens também dentro da história, assim. Então vão se mudando coisas, vão se trocando panos, né? E o figurino, assim, eu usei um figurino e esse figurino vai ser assumido por um outro ator, uma outra personagem, em outro momento da peça. Então, os carrinhos serviam para isso também, tinha todo um código aí, toda uma marcação das peças que iam sendo passadas, das peças e dos objetos de cena. Então, os carrinhos compunham a cidade. No caso dessa daí, agora, ó, tá passando a flor e o chapéu. Então, no caso eu aí, estou assumindo o papel do Fernando. A gente tinha todo um andar que não tinha uma base, assim. Então, a gente tinha um movimento que era do Fernando, assim, né? E, ó, então as trocas aconteciam na frente. Vestiu o código, vestiu o objeto, já estava no outro personagem, em outra cidade. Então, ó, aqui era uma cidade mais rural. Então, um chapéu, um lenço, um objeto já compunha. Olha lá, o Jean está colocando um pano que vai ser usado lá na frente, em outro lugar. Então, toda essa marcação ia acontecendo. E não podia errar, porque daí se o ator só punha a mão para buscar, tinha que estar lá. Então, a gente tinha um respeito e um cuidado para não deixar a peça fora do lugar. Aqui a chegada do Fernando nessa cidade, que eram duas famílias que tinham uma rincha, assim, eles brigavam. E aí o Fernando se põe no meio dessa briga e a coisa ia acontecendo. Quando eu falo que o tecido, as costuras têm que ser reforçadas, olha, presta atenção na movimentação. Eles pegavam um pano e jogavam Fernando. Era jogado para cá, jogado para lá, era puxado. Então, como era muito físico, a gente tinha que tomar muito cuidado com a costura, né? Aqui tem uma coisa meio circense, e então a coisa ia acontecendo assim.
Então, acho que assim, os reforços, assistir o espetáculo para saber o que eles fazem, os atores fazem, é muito importante. Não adianta construir uma roupa sem saber como vai ser usada e por quem vai ser usada, né? No caso, esse daqui, ó, era tudo reforçado, não tinha como. E não podia ser tecido frágil, não. Tinha que ser um tecido mais reforçado, mais grosso, porque ó, vai cair no chão. Então, assim, e às vezes não é um. Aqui a gente está na universidade, então é um chão mais liso. Então, na rua mesmo com asfalto ou com pedregulhinho, a roupa ela tem que resistir a todas essas quedas, esses puxões, né? Mesmo que eu falei ao sol. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Ó, aqui os músicos também entraram na cena, ó. Um chapeuzinho e um lencinho, eles já compõem as famílias, assim. E é uma brincadeira mesmo, assim. Acho que esse espetáculo, ele tinha uma questão assim. A gente acreditava que aquilo já podia transformar. E era físico, então o corpo compunha o restante do que faltava, né? Da atitude, o tom da voz, o sotaque, né? Então era bem isso mesmo. Acho que para terminar, o que eu posso dizer é assim, como que você pode facilitar a vida do ator em cena? Aqui a gente tinha roupa que só vestia pela frente, colocava os braços e como do padre lá, era um tapete que foi feito, a gente fez as mangas assim, ele só vestia as mangas e tinha todo um trabalho na frente e um gorrinho assim, era isso que era o padre. Os casacos também de cobertor ou aquele cobertor bem simples assim, com velcro e com um buraco na mão. Então, alguns objetos, algumas peças, era muito simples, porque a troca era muito rápida. A igreja colocou em riba e levou lá para São Paulo. Pastor, nós